Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala, presbítero Felipe, da filial da nossa igreja, filial Canaã. E estou incumbido hoje de falarmos sobre a nossa 11ª lição da nossa revista da Escola Dominical, e será no dia 11 de setembro, a qual fala sobre a sutileza das mídias sociais. Então, lição de número 11, do dia 11 de setembro de 2022, com o tema sutileza das mídias sociais. O nosso textuário diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. A verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas da expansão do reino de Deus. Ou seja, as mídias sociais é uma grande ferramenta evangelística de nós alcançarmos milhares de pessoas que realmente nós nem pensaríamos termos acesso, mas através das mídias sociais nós podemos levar a palavra de Deus, uma verdade que deve ser praticada diariamente. A leitura diária, segunda-feira, João capítulo 17, versículo 15 e 16. Não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Ou seja, nossa vida não é virtual. Por mais que isso possa parecer bobo, mas infelizmente muitas pessoas estão vivendo uma virtualidade de vida. Ou seja, não vivem a realidade da vida ao qual está proposto para cada um de nós. Terça-feira, Atos capítulo 1, versículo 8. É preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. Se nós que professamos a fé em Cristo, cremos no poder do Espírito Santo, cremos também no revestimento de poder, ainda que tenhamos acesso à rede social, temos que ter em mente que, em primeiro lugar, o testemunhar de Cristo é um testemunho real. Mas nas mídias sociais ao qual nós temos acesso, todos praticamente têm acesso, desde criança aos idosos, também temos que sermos uma testemunha fervorosa e na demonstração do poder de Deus com o nosso testemunho. Quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Colossenses capítulo 4, versículo 16 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. A carta apostólica como instrumento de evangelização, ou seja, as cartas ao qual foram direcionadas por Paulo, por Pedro, como diversos outros, foram cartas direcionadas para a edificação da igreja, mas também para servir como instrumento evangelístico. Quinta-feira, João capítulo 20, versículo 27. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Não tem como nós professarmos uma fé verdadeira se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Por isso Jesus nos deixou a instrução: nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando os amardes uns aos outros. O elo perfeito da comunhão é o amor. Sexta-feira, Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Evitando o pecado nas mídias sociais. Cuidado com as mídias sociais. Elas são um prato cheio, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você não souber usar, com certeza o pecado já aporta. Sábado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e terceira epístola de João, versículo 9. Cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Ou seja, cuidado para você não se expor demais. Cuidado para você não se vangloriar demais, se amar demais ou se apaixonar demais, querendo realmente demonstrar o que vai além do que te convém. Seja prudente, seja cauteloso, seja prudente, seja cautelosa. Vigie como você tem de se portar nas redes sociais. Narcisismo exagerado pode trazer problemas, principalmente para quem é casado, para quem é casada, despertando desejos em outros, que depois pode trazer grandes prejuízos para a sua vida, tanto espiritual, cristã, como também sua vida familiar.
A leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3 e versículo 16 e 17. Leamos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, mas procurai coisas honestas perante todos os homens. Vamos lá? Na introdução, o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. Ou seja, esse mundo virtual que nós vivemos, ele começou a sua expansão, a sua globalização, que possa assim dizer, cerca de 20 anos. Então, se você for ver no início do anos 2000, que começou realmente essa expansão da internet, do mundo virtual, as pessoas ainda estavam começando realmente a ser introduzidas a essa globalização da internet. Então, bem recentemente que começou a internet a ser realmente uma grande rede ao qual todos nós estamos conectados. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Ou seja, nós temos uma grande ferramenta em nossas mãos e é aquilo. Todo mundo que utiliza uma ferramenta tem que saber utilizar. Não posso pegar uma furadeira se eu nunca realmente aprendi a utilizar uma furadeira. Eu não posso dirigir um carro se eu não passei numa autoescola. E da mesma forma, por mais que seja mais simples, eu tenho que ter um prévio conhecimento sobre a internet. Porque a internet, para alguns, é terra de ninguém. Mas se você souber usar, vai trazer muita coisa boa para a sua vida. Isso faz com que o seu uso seja mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumento são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético-moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Tenha cuidado com as mídias sociais. Com a polarização que nós estamos tendo sobre diversos assuntos, hoje, no tempo atual agora, com a política, as mídias sociais realmente nos deram acesso a um conhecimento que antes nós não tínhamos. Uma facilidade tão grande que nós sabemos tudo o que acontece simultaneamente. Uma mentira, uma verdade, ou uma falta, uma meia-verdade, vamos colocar assim, né, que utilizam pela relativização das coisas. Então, as informações que chegam através das mídias sociais, elas tanto podem ser boas como podem ser ruins. Tanto podem ser verdadeiras como podem ser mentirosas. Então, a gente precisa filtrar. A gente precisa realmente ser prudente. Essa palavra prudência nessa lição, ela vai ser de extrema importância para nós. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou mais em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem o uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Sempre lembre disso. Você é responsável pelo que você fala e na mídia social você é responsável pelo que você posta, pelo que você compartilha. Se você compartilha coisas boas, você é responsável pelas coisas boas. Se você compartilha coisas más, você também é responsável pelas coisas más. Saiba utilizar a ferramenta que você tem. Isso não só na mídia social, em tudo.
Se você não souber utilizar as ferramentas que você tem em mãos, você pode utilizar tanto para o mal. Até a própria palavra de Deus, se você não souber utilizá-la, você pode utilizá-la para o mal, sem você às vezes nem perceber. Por isso, o conhecimento, ele traz você a segurança de saber utilizar aquilo que está em suas mãos, seja tudo. Então, precisamos ter conhecimento daquilo que nós estamos utilizando. Se você for prudente, terá conhecimento da palavra de Deus para transmiti-la através das mídias sociais e conseguir fazer com que a palavra chegue a pessoas, a povos, tribos, línguas e nações. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam a disciplina da vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Ou seja, onde você estiver, a Bíblia, ela sempre vai ser aquela que vai conduzir a tua vida. Você pode estar na rede social, você pode estar fora da rede social, mas se o princípio está estabelecido no seu coração, como o salmista vai dizer, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então você pode estar na mídia social, você pode estar fora da mídia social, você vai ser prudente, você vai ser cauteloso. Então, tenha sempre isso em mente. No cybermundo, que posso assim dizer, você pode utilizá-lo de várias formas. Mas se a palavra de Deus está no seu coração, os princípios éticos e morais da palavra jamais sairão de ti e você será uma bênção nas redes sociais. Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas e pertencem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar tanto no mundo real como no mundo virtual. A gente tem que ter essa consciência, que a palavra nos norteia onde nós estivermos. Se você nesse momento, ainda estamos vivendo um período pandêmico, tem muitos que ainda se isolam em casa, ainda tem medo, ainda tem realmente medo de sair. Se você está nessa situação, você pode em casa ser uma ferramenta de Deus no mundo virtual. O que você precisa ter é a consciência de utilização. Então, seja uma bênção na igreja, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção aonde você estiver, mas seja uma bênção também nas redes sociais. Não seja uma pessoa dúbia, não tenha duas personalidades, ou não seja realmente uma pessoa na sua casa é um, na rede social é outro, ou se apresenta de uma forma realmente na sociedade de uma forma, mas na mídia social de outra forma. Então a gente tem que ter realmente uma consciência de quem nós somos. Hoje em dia, com o metaverso, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o metaverso é uma linguagem que está sendo inserida para que nós venhamos viver uma realidade virtual tão grande que a gente não precise sair de casa, a gente faça tudo em casa, mas estabelecido num ambiente virtual. Ou seja, você vive neste ambiente virtual, você adquire novas características, você coloca as características que você deseja, você nesse ambiente você é como se fosse uma pessoa perfeita, sem defeito algum. Mas o que vai ter um grande problema é que tudo é virtual, tudo é uma enganação, tudo é uma ilusão. A vida, ela é real, ela não é virtual. Nós sofremos, nós temos perdas, nós temos sentimentos, nós temos tristezas no mundo real. Então, por mais que você goste do mundo virtual, saiba que, como o nome já diz, é virtual, não é real. Tópico 1. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios é atribuída a escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca desta geração. Ou seja, cada geração
ela foi marcada por conquistas. Gerações passadas foram marcadas realmente pelas conquistas que fizeram parte da sua geração. Como o comentarista já está falando logo no início, trazendo realmente já tempos antigos, diante daquela geração antiga, houve realmente uma civilização moderna para aquela época. Não que estivesse realmente a modernidade que nós temos hoje, mas eles trouxeram atualizações para a sociedade que eles viviam na época e trouxeram conquistas. Naquela época, sem dúvida alguma, as principais conquistas foram conquistas territoriais, conquistas de construção civis, conquistas realmente que vieram trazer desenvolvimento para as pessoas das localidades, das regiões, dos países, dos povoados, dos clãs que estavam inseridos. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte deste universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo no mundo. Ou seja, a igreja está inserida no mundo digital. Não tem para onde a igreja fugir. Porém, a igreja não é digital. Se lembra que eu falei sobre o metaverso? Já existem igrejas do metaverso, ao qual tem membros virtuais, fazendo com que as pessoas não tenham contato pessoal. Somos irmãos, somos um corpo. Cada um de nós somos membros participantes de um corpo. Membro não sobrevive longe do corpo. Nós precisamos estar inseridos no corpo. Nós precisamos viver em sociedade. O ser humano, ele não sobrevive longe de outro ser humano. Somos dependentes um dos outros. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte do mundo. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de interações sociais que acontecem de forma virtual. Ou seja, você não vai deixar de ser um cristão se você está interagindo no mundo virtual. Pelo contrário, você pode no mundo virtual demonstrar realmente quem você é. Nós temos diversos exemplos, inclusive a nossa igreja que faz transmissão online de culto, ali está demonstrando realmente quem nós somos, na essência, sem precisar realmente mascarar nada. A pessoa vai no YouTube, vai no Instagram, compartilha, visualiza e está vendo quem nós somos. E você pode utilizar o seu Instagram como ferramenta evangelística. Grave uma mensagem, grave um louvor, poste coisas boas, compartilhe uma mensagem de Deus, manda no direct de alguém uma mensagem de Deus, pode estar no status, faça um pequeno vídeo, nem que seja de 1 minuto. Como dizem, né? Um beijinho na flor, dê um beijinho na flor, mas compartilhe algo bom. Para de compartilhar, às vezes, coisas que não vão te agregar nada, nem a você, nem a ninguém. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Ou seja, antigamente, né, nem é muito... Aqui estávamos falando do tempo bíblico, mas até a década de 90, início dos anos 2000, a gente se comunicava ou por telefone fixo, ligava. Hoje em dia, né, as pessoas nem telefone fixo tem mais praticamente, mas as cartas realmente eram utilizadas. Eu lembro que meu pai morava em Belém e às vezes para poder se comunicar mandava uma carta, recebia a carta. Quando eu morei em Belém também, às vezes para se comunicar com a minha mãe, como uma ligação era muito cara, mandava uma carta, mandava documentos, alguns com dinheiro e tudo através de correspondência, mas a carta era realmente algo que era transmitido, demorava a chegar, e quando chegava realmente você sentia, através das linhas, através das palavras escritas, o sentimento da pessoa, o que ela queria passar, o amor, aquilo que ela tinha no coração dela. Hoje em dia, com a rede social, não. Nós estamos aqui agora, manda uma mensagem instantânea, a outra pessoa responde, já vê, já visualiza. E acaba que isso também perde esse tato, perde esse sentimento que as correspondências tinham, porque você valorizava mais a escrita, né? Então, hoje em dia, a mídia social, por mais que seja boa, ela distanciou algumas coisas que eram boas também naquela época, né? Infelizmente.
Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Interessante é que por cartas, que foi utilizado principalmente por apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, através dessas cartas, ele mandou tanto instruções para igrejas, exortações, tanto cartas também pastorais, cartas doutrinárias. Mas o interessante é que através dessas cartas, ele atingiu milhares e milhões de pessoas. E hoje nós temos as redes sociais, as mídias sociais, mas a eficácia nós não temos como Paulo e os escritores da palavra de Deus tiveram. Será que Deus mudou? Será que a forma mudou? Ou nós que estamos longe da forma original que é o verdadeiro evangelho? Isso é de se pensar, meus irmãos. É de se pensar. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Tem algo interessante sobre a palavra eficiente. Existe a palavra eficiente e eficácia. Ser eficiente, você foi delegado um serviço, uma tarefa, você pegou e fez. Você foi eficiente. Foi te dado uma missão, você executou, ponto final, ok, parabéns. Mas a eficácia é diferente da eficiência, porque a eficácia, ela leva você a fazer da melhor forma, ser mais do que eficiente, porque a eficácia, ela faz você analisar melhor, ver as melhores possibilidades, ter um melhor orçamento, ter a melhor direção e saber como fazer. Então, a gente não pode ser somente eficiente. Nós temos que ser eficaz, ter eficácia no que vamos fazer, eficácia na pregação, eficácia no compartilhamento, eficácia naquilo que tudo que nós vamos fazer, devemos ser eficazes para fazermos o melhor. E esse termo eficaz foge de muitos de nós, porque nós às vezes queremos ser eficientes, porque eficiente é mais rápido. Você só fazer, às vezes é para sair daquele peso de consciência. Vamos evangelizar? Vamos. Deu o folheto, evangelizei. Mas será que só isso, dar um folheto, é o suficiente para quem está precisando saber quem é Deus? Saber o que significa salvação? Saber através de quem a salvação chega? Saber por que não merecemos a salvação, mas sabemos também o porquê então nós temos ela. O que nos dá o direito à salvação? Essas perguntas, às vezes, se nós fizermos para os nossos próprios irmãos, muitos não saberão responder não, irmãos. Se nós falamos sobre doutrinas bíblicas simples, como doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina do pecado, ramatiologia, se falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, então falam muito do Espírito, mas não sabem de nada do Espírito, sobre a pneumatologia. Se falarmos sobre a doutrina da justificação, o que é isso? Então, irmãos, a igreja precisa se alertar, abrir os olhos para ser eficaz. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. Não é pecado utilizar o WhatsApp, não é pecado utilizar o Instagram, não é pecado utilizar o Facebook. É bom. Pode ser ou também não pode ser. O teu tipo de usabilidade que vai dizer. O mundo virtual também é uma realidade do dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios ricos e perigosos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Irmãos, algo interessante que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: se tu olhares para a mulher do teu próximo, ou para alguma mulher, em teu coração a desejares, tu já cometeu adultério. Se olhar na rua você faz isso, Jesus está falando, você já pecou. E a mídia social, as redes sociais, elas trouxeram
uma avalanche de revelações de muitos que estão vivendo uma vida de prática de adultério virtual enorme. Nós vemos pessoas que estão fazendo coisas que são surreais, irmãos. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, membros, enfim, flertando com pessoas casadas flertando com solteiras, despertando desejos como lascívia nos outros e achando que Deus não está vendo, achando que Deus realmente está ignorando esse fato. Deus não ignora nada, irmãos. A gente fala muito sobre aquilo que o homem semear, isso também se fará, falando muito sobre oferta, sobre dízimo, mas isso é da vida. Aquilo que o homem semeia, ele colhe, irmãos. E a lei da vida, ela é certa. Então, e outra coisa, Deus requererá tudo que nós falamos, pensamos ou fazemos. Então, Deus, ele, como é muito bonito nós falarmos, Senhor, tu me sondas e me conheces, como recitamos o Salmo 139. Realmente, Deus te sonda e te conhece. E sabe como está a maldade do nosso coração também. Tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou a Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Se a igreja envolve contato. Sendo que nós falamos anteriormente sobre quando nós somos membros participantes da igreja, que precisamos ter comunhão e contato uns com os outros, é justamente isso. Precisamos tocar, o tato, o contato. Antigamente utilizava-se muito o ósculo santo, que é um meio santo no rosto ou na testa, ou na mão em si, enfim. O contato é de suma importância para nós, irmãos. Nós precisamos sentir o calor humano. Ninguém gosta de sentir o calor de um defunto, porque um defunto é um corpo gelado, não tem vida. Então, um grande perigo que nós estamos passando é a desumanização, é a falta dessa humanidade, desse toque, desse como posso dizer, dessa aproximação entre nós que nós estamos perdendo dia após dia. Ser igreja envolve contato, não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. A igreja não é digital. A igreja é um corpo. Pessoas fazem parte dela. Eu faço parte, você faz parte. E não se engane. Você sozinho não é igreja, tá? Muitos, eu sou a igreja do Senhor. Não. Nós somos a igreja do Senhor, ninguém é igreja individual. Individual é os membros, participantes de um corpo místico chamado igreja. Você é membro de uma igreja. Sozinho você não é igreja. Porque se você fosse igreja sozinho, você era autodidata espiritual, você não precisaria de ninguém. E muitos têm caído nesse erro, irmãos. Muitos têm caído nesse erro. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo não está falando para a igreja de Corinto, eu sou o corpo. Não, falando na conjunção verbial nós. Vós, melhor dizendo. Então, no plural. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. É real, visível e palpável. Ou seja, eu vejo... Melhor dizendo, é material, que é algo real, eu vejo e eu toco. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É a ideia do metaverso. Você não precisa sair de casa. Você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa ter relacionamento com pessoas. Você só precisa estar inserido num ambiente virtual. Será mesmo, irmão? Deus, ele não preparou a igreja para uma individualização humana. Deus
preparou e formou a igreja para uma coletividade. Amém? Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. E esse tema desigrejado, então, que é justamente isso. Ah, eu sou igreja, então não preciso estar na igreja. Eu posso sozinho viver o cristianismo. Irmãos, cristianismo é comunhão. Cristianismo é você estar perto. Cristianismo é você estar relacionado. Não tem essa de cristianismo longe. Cristianismo é perto. Ser cristão não é ser cristão longe. Ser cristão é ser cristão perto. Jesus amava as pessoas e se aproximava delas, se aproximava daqueles que ninguém queria, irmãos. E a gente hoje em dia quer se distanciar daqueles que ninguém quer também. A gente acha que o universo da igreja também deve ser centralizado no eu. Não. A igreja é centralizada em Cristo, mas em todos ao mesmo tempo. Por isso, Paulo ele vai falar para Filipenses capítulo 2, versículo 4, nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Porque, às vezes, irmãos, nós queremos ter um ar de superioridade com os nossos irmãos e acabamos menosprezando. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12 sobre, além dos dons espirituais, os 9 dons que são falado por ele vai falar sobre a igreja e vai falar, aquele membro que se sente com menor honra, esse sim deve ser mais honrado. E será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós estamos olhando para aqueles que se sentem inferiorizados? Será que nós estamos percebendo que existem irmãos que estão se inferiorizando? Irmãos, ser cristão é muito além do que pensamos ou imaginamos. Estamos vivendo uma superficialidade muito grande. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar sua espiritualidade. O que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo as pessoas não apenas interagem, mas existem que se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam. Não apenas se veem ou se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro, ou seja, a igreja é um local de encontro de membros de diversos tipos de pensamentos, diversos tipos de cor de pele, diversos tipos de vestimentas. São pessoas diferentes com o mesmo propósito. Isso que é maravilhoso. Cada um. Tem gente que gosta de Coca-Cola, tem gente que gosta só de suco, tem gente que gosta nem de suco nem de Coca, só bebe água, tem gente que come carne, tem gente que não come carne. E são as características individuais de cada ser. Mas em Cristo todos amamos, todos apontamos para Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso objetivo, Cristo é a finalidade, Cristo é a existência, Cristo é o caminho, Cristo é a finalidade da nossa fé, Cristo é o autor e consumador dela, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo de número 11, versículo 36, se não me falha a memória. O mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Tem visto aí muitas igrejas querendo ser maior do que Cristo? Muitas igrejas que são templos espetaculares, mas Cristo já está longe. Assim como Jesus falou na igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele será comigo. Essa mensagem não é para o pecador não, tá? Essa mensagem é de Cristo para a igreja que havia colocado ele do lado de fora. Como a igreja coloca o dono dela do lado de fora? Isso é loucura. Loucura. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Se lembra? Quem gosta de espetáculo, quem gosta de glória, quem ofereceu a glória da terra a Cristo? Foi Satanás, não foi? Mateus capítulo 4, quando Jesus está na tentação. Então, quem gosta dessas coisas, você sabe quem é. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Irmãos, quem tem que aparecer é Cristo. A evidência da igreja é Cristo.
quem deve ser visto na igreja é Cristo. Seja uma estrela que leve a Cristo. Se lembra a estrela que guiou aqueles homens que estavam à procura do rei dos judeus, estavam à procura de Jesus, estavam à procura do Messias, que eram realmente homens que entenderam que Cristo havia nascido, que o Messias havia sido enviado por Deus, e quem os direcionou eles até Cristo foi uma estrela, a Bíblia vai dizer. E quando eles chegaram onde Cristo estava, ela desapareceu. Então, se você quer ser alguém que goste de aparecer, pode até ser, mas apareça para querer que alguém maior do que você apareça mais do que você mesmo, que é Cristo. Seja uma luz que guie pessoas à luz eterna, que é Cristo. Seja luz no mundo para mostrar quão miserável e pecador a pessoa está e que ela necessita da luz contínua da vida, que é Cristo. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Irmãos, nós temos visto muitos mesmo se relacionando com jogadores, cantores. As pessoas dormem com o diabo e querem almoçar com Deus. Quem já viu isso? Jogadores que vivem uma vida profana e quando visitam algumas megas igrejas, os pastores recebem como realmente fosse um Jesus Júnior, vamos colocar assim. Irmãos, quem deve aparecer é Cristo. Na igreja não há ninguém maior do que ninguém. O pastor não é maior do que a ovelha, o presbítero não é maior que o evangelista melhor dizendo, não é maior que o presbítero, ninguém é maior do que ninguém, todos somos iguais. O que nos diferencia são as responsabilidades que foi realmente proposta para cada um de nós. Cristo propôs uma responsabilidade individual para cada um. E essa responsabilidade que Cristo requererá de nós. Mas não se esqueça, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O único que brilha é Cristo. Cristo que deve ser glorificado. Mas infelizmente, em busca de uma fama, de uma glória, muitos têm realmente corrido atrás de famosos, sendo pastor de famosos, pastor de fulano, pastora de ciclana, e a gente vê profeta de fulano, profeta de ciclana, porque buscam a glória do mundo, não buscam a glória de Deus. Tópico 3. A igreja e os seus pecados virtuais. O sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos de vídeos íntimos e mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Ou seja, como a gente falou anteriormente, pessoas ficam sensualizando nas mídias sociais. Na igreja aparece a roupa, até com coque, né, como usam muito isso, adjetivam muito isso. E fora da igreja, irmãos, misericórdia. Parece que a pessoa tem 2 guarda-roupas. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santos internamente, santos externamente. Quem é santo interno é santo externo, irmão. Quem é profano interno é profano externo. A roupa, ela não direciona a sua vida, mas a sua vida direciona a forma da roupa que você usa, a roupa que você usa. O teu comportamento é daquilo que está dentro de você, não fora. Então, tem pessoas que se camuflam com uma roupa na igreja, mas o coração está cheio de pecado, irmãos.
Jesus falou para aqueles homens naquela época: vocês louvam com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Tem muita gente assim na igreja hoje, irmãos. Com lábio, Senhor, eu te louvo, eu te amo. Cantam que é uma beleza, mas o coração está longe de Deus. Deus, ele não quer uma vida de hipocrisia, uma vida de máscara, uma vida mascarada. Deus, ele quer uma vida de verdade, uma verdadeira vida em Deus. Deus é espírito. Importa que os seus verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Grave isso na sua tauba do seu coração. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Ou seja, não adianta, irmãos, que é profano, uma hora ele se revela. Quantos pregadores nós estamos vendo aí que vivem uma vida profana, mentem em nome de Deus, muitos seguem, mas no tempo determinado Deus revela quem é o seu caráter. Pastores de megas igrejas, pastores famosos, pastores que realmente vivem uma vida profana, ensinam uma coisa, mas na prática é outra totalmente diferente. Narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de, a todo instante, estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. A gente fica vendo por aí, né? As pessoas ficam postando fotos como se fosse realmente uma vida perfeita, né? Nós olhamos assim, às vezes, nossa, fulano vive uma vida perfeita, só posta fotos maravilhosas, lindas, realmente, ele só posta coisas maravilhosas. E nós olhamos assim e pensamos que é realmente uma vida perfeita, assim, sem nenhum problema, longe de pecado, longe de tudo, longe de falta de dinheiro, né? A gente olha assim, causa uma inveja santa, como dizem, brincadeira à parte, mas a vida da mídia social, ela traz um engano, irmãos. É aquele velho ditado: nem tudo que reluz é ouro. Nem toda selfie traz a realidade da vida. Então, não é porque as pessoas estão postando vídeos, postam fotos só dos momentos bons que é realmente uma vida boa, não. A vida boa é aquela que você vive em Deus, é aquela que você vive na sua família, é aquela que você vive na sua comunidade, é aquela que você está em comunhão, é aquela que você tem uma consciência tranquila, é aquela que você não vive de engano, não vive de mentira, não vive realmente de especulações. As pessoas não têm dubiedade de pensamento quando olham para você e falam assim: nossa, será que fulano é verdadeiro ou só é mentiroso? Será que ele é realmente um homem de Deus ou ele é uma farsa? E outra coisa, homem de Deus não é aquele que prega bonito. Homem de Deus é aquele que vive uma conduta em Deus. Não fique falando por aí que todo mundo... fulano é homem de Deus. Você conhece a pessoa, você sabe como ela é. Você vive com ela. Você tem testemunho da casa dela. Porque, irmãos, dentro da igreja todo mundo é santo. Mas fora que nós realmente vamos mostrar quem nós somos. A selfie mostra a santidade, né? Uma santidade virtual. Mas a vida cotidiana mostrará se somos santos ou profanos. Então esse excesso de querer mostrar que está tudo bem, esse excesso de fotografia, excesso de vídeo, de mostrar uma vida santa, cheia de Deus, às vezes é de se desconfiar. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível de reparar. Ou seja, adolescente quer chamar atenção mesmo. Tem adolescente que quer chamar atenção na rede social, posta coisa indecente, até mesmo, né? Para o líder, o pastor, chegar nele e falar, ou o pai ou a mãe. E é importantíssimo que o pai e a mãe tenham controle das redes sociais dos seus filhos. Tem pai e mãe que está deixando aí os filhos à mercê, irmãos. E eu tenho visto isso.
E aí depois, mas ninguém ajudou meu filho. Você não ajudou o seu filho quando você não cuidou dele, quando você não olhou para ele, quando você não olhou para ela. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Perceba como está o comportamento dele, como está o comportamento dela. Não queira terceirizar a tua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Responsabilidade de Adão é uma, a responsabilidade de Eva é outra. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmar, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é arrependimento. Cuidado com o eu, cuidado com o narcisismo, cuidado com o egocentrismo. Você não é o centro da vontade de Deus, não. Tá? Tem muita, eu sou o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é Cristo. E nós devemos estar nessa centralidade. Tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. Para a gente já caminhar para o fim. A seara virtual. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. O ide por todo mundo, irmãos, é como você pode ir. A pé, do lado, vizinha, casa, telefone, celular, mensagem, internet, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, não importa. O id é o anunciar. Anunciou, tá indo. Portanto, mesmo um virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Muitos de nós, quando pregamos, quando falamos sobre o Evangelho, que devemos também os nossos princípios de fé, muitos intolerantes aparecem, né? Porque a intolerância parece que é só do nosso lado, mas do outro lado não tem. Tem, irmãos. Nós devemos estar preparados para isso. E não deixarmos que isso venha nos abater. Pelo contrário, se estão escandalizando você, se você está sendo espetáculo por causa da pregação da palavra de Deus, glória a Deus, irmãos. Porque antes de você, muitos já foram espetáculos do mundo. E por eles, muitos foram salvos. E se você for um espetáculo do mundo para Cristo, através da sua vida, muitos também poderão ser alcançados. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de sermos os valores eternos do reino de Deus. Trivialidade, perdendo tempo com coisas fúteis. Quantos de nós não estamos assim? Compartilha bobeira, compartilha besteira, mas nunca compartilhamos a palavra de Deus, nunca falamos da palavra de Deus, nunca somos realmente pessoas que falamos sobre o reino de Deus, nunca. Tem muitos de nós que não tem medo de demonstrar que é cristão. Pessoa só sabe de tudo, que ele torce pro time A, que ele é da direita ou que ele é da esquerda, sabe de tudo isso. Sabe que ele gosta de comer isso, comer aquilo, mas não sabe qual é a fé, porque tem medo, se cala. Quem se cala diante da mentira também é mentiroso. Quem se cala diante das trevas, ou melhor, quem não é luz nas trevas, é treva também, irmãos. E Jesus faz um alerta sobre isso. Se a luz que é em vós forem trevas, quão densas serão essas trevas? Se você diz que é luz, mas a tua vida é trevas, tu é pior de quem está nas trevas. Se você diz uma coisa, mas a tua vida está sendo conduzida por outra, as tuas trevas é muito mais densas daqueles que já estão nelas. Pense nisso. Deve ser destacado aqui, a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. Isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Ou seja, você lançou a palavra, pregou, anunciou, glória a Deus, mas busque a pessoa. Lançou o anzol, puxa o peixe, lançou a rede, veio os peixes, puxa a rede para o barco e leve para realmente tirar as escamas. Onde vai tirar as escamas do peixe? Na igreja. Onde vai limpar o peixe? Na igreja. Então, irmãos, além de utilizar o ambiente virtual
para poder falar da palavra de Deus, traga a pessoa para a igreja. Amém? Pastoreio virtual. Ixi, Maria, como tem gente achando que é pastor de rede social, hein? Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem ser conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações, se possível acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, em geração. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Falei isso, irmãos, no início, de pastores que querem ser pastores somente virtuais, é porque tem pastor que é só virtual, irmão. Não visita a ovelha, só se preocupa de mandar mensagem: oi, tudo bem, como vai, bom dia. Não se preocupa em ir visitar na casa. Pastores, irmãos, muitos estão deixando de fazer isso, de visitar as ovelhas. Pastor tem cheiro de ovelha. O pastoreado ele não é só virtual, não. Você pode realmente usar o WhatsApp, Instagram, como uma ferramenta de pastoreio? Sim, pode. É uma das ferramentas do pastoreado, mas não uma exclusividade só. O pastor, ele tem que sentir o tato. Como a gente falou anteriormente sobre a desumanização, tem pastores que estão perdendo o tato da ovelha. Não tem mais sentido o calor dela, não tem realmente mais tido a oportunidade de se aproximar das suas ovelhas e acha que somente por WhatsApp, mensagem, vai adiantar. Não adianta, irmãos. Saiba utilizar as redes sociais, as mídias sociais de forma sábia e prudente. Criar um grupo para manter sempre informado, para alimentar os grupos de WhatsApp com informações, pô, ótimo, ótimo. Mas não se limite a isso. Esse é o ponto, tá bom? Pode ser utilizado, deve ser utilizado, com certeza. Nós devemos sempre utilizarmos, devemos estar interagindo, devemos fazer a inclusão digital para aqueles que ainda não estão incluídos, que é de suma importância, principalmente a terceira idade. Mas é uma ferramenta, não é algo que deve ser tido como algo absoluto de comunicação, de visitação, entendeu? Por mais que possam ter reuniões, até mesmo online, não perca nunca a oportunidade de também ter uma reunião presencial. A igreja não é uma empresa que se resolve pela virtualidade e tudo. Nós somos membros vivos, carne, somos compostos de carne, pele, sentimento. Gostamos de sentir a presença das pessoas. Então, nesse aspecto, não perca essa interação com as ovelhas. Interação digital, ok, mas não perca as interações pessoais. Isso que é de suma importância, amém? Então vamos partir para a conclusão, meus irmãos. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras. Mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e plantar o reino de Deus. Então, irmãos, se o diabo utiliza as ferramentas das redes sociais para mentir, enganar, ludibriar, causar sentimentos adversos à verdade, causar realmente desejos pecaminosos, trazer adultério, engano, mentira, se o diabo usa isso, nós usamos também para poder promover a verdade, promover o reino de Deus. Então concluímos com essa ideia. O reino de Deus deve ser anunciado em todas as plataformas digitais, mas também deve ser anunciado
pessoalmente. Utilizemos a ferramenta das redes sociais para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, enfim, em tudo. Que Deus seja sempre glorificado. Que Cristo te abençoe, conceda a você bênçãos espirituais em nome de Jesus.